Bem-vindos ao nosso canal It's All About Him. É tudo sobre ele. Eu sou a Lívia e hoje nós vamos dar início a uma série de estudos com o tema Anatomia da Santidade. E hoje o título do nosso estudo é Ter ouvidos para ouvir. Ter ouvidos para ouvir. Eu te encorajo a pegar uma caneta, um caderninho, para que você possa anotar as preciosidades e as riquezas que vamos mergulhar hoje aqui dentro da palavra do Senhor. Nós vamos percorrer por muitos textos, muitas referências, então eu te encorajo a estar com a caneta na mão, caderninho de anotações na mão, para a gente começar. Vamos lá? Para começar, como todo episódio, eu já quero te pedir para que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque esse é o nosso compromisso, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, levar a palavra de Deus, começar a instigar dentro do seu coração esse desejo de conhecer o Deus da Bíblia. Amém? Então vamos lá. Para começar a introdução do nosso estudo, eu quero ler o trecho, um pequeno trecho de um livro. Vamos lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Ao falar de corpo humano, é impossível não começar com nosso Jesus. Aquele que sim, era 100% Deus e 100% homem. Ele que se encarnou e tomou a forma humana, sem deixar de ser o Filho de Deus e uma das pessoas da Trindade, viveu aqui na Terra em um corpo. Isso mesmo, em um corpo. Acho quase inacreditável que essa verdade bíblica ainda pasme muitos cristãos hoje. Gostamos de pensar em um Jesus ressurreto e triunfante, mas nos esquivamos de pensar na humanidade dele. Quando falamos da humanidade de Jesus, é quase como se estivéssemos pisando em um campo minado. Temos receio de mencionar que ele passou as mesmas tentações que nós, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Não gostamos e escolhemos não falar muito disso. Mas é crucial entender como Jesus navegou aqui na Terra com esse corpo corruptível, pois ele é o nosso exemplo. Ele trilhou o caminho que ninguém poderia trilhar para que hoje pudéssemos também trilhar. O Cordeiro Santo, imaculado, veio. Ele abriu o caminho. Podemos entrar em um lugar antes não permitido, o Santo dos Santos. Hebreus 4,16. Como ter confiança em um corpo nada confiável? Um corpo caído pelo pecado que impulsiona dia após dia o mal? Para entendermos isso, precisamos voltar ao início. Entender nossa criação, a do ser humano em Gênesis, e percorrer da queda até a redenção. E, por fim, o dia que teremos um corpo incorruptível. Te convido a abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo revele a palavra. Tenha sua Bíblia com você durante a leitura. Verifique, leia uma, duas ou quantas vezes forem necessárias. Meu maior desejo é que, ao ler este livro, você, assim como eu, mergulhe no conhecimento da palavra. Faça perguntas e as receba do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Faça essa oração. Senhor, abra o meu entendimento e coração para receber através da palavra a revelação que somente o seu Espírito pode dar.
Ele me ensina todas as coisas e eu desejo aprender dele. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Que começo, né? E vamos lá, vamos começar a mergulhar aqui nas verdades sobre o nosso corpo, sobre o corpo daquele que foi 100% Deus e 100% homem, Jesus. Antes da gente começar, eu quero pontuar 4 coisas. Se você está anotando, você pode começar colocando o ponto 1. Jesus, Deus, veio habitar entre nós em forma de homem. Essa é a primeira realidade pela qual nós vamos trilhar. 1. Jesus, Deus, veio habitar entre nós em forma de homem. Ele foi 100% Deus, 100% homem. Isso é o que a Bíblia nos diz. Ponto 2. Fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus. Número 3. Meu corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Isso eu vou ler de novo, gente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Uau! Uau! Ponto 4. Como a Bíblia chama o nosso corpo? Aqui eu pontuei algumas das referências que nos mostra como a Bíblia chama o nosso corpo com nomes diferentes, ok? Então a Bíblia chama o nosso corpo de casa terrestre, tabernáculo e tenda, habitação celestial, vasos de barro, fala da nossa fragilidade, casa da peregrinação, sacrifício vivo, carne, pó da terra, flor que murcha, membros de Cristo, semente corruptível. Nós vamos falar sobre 3 etapas do corpo. Como o tema deste estudo é a anatomia da santidade, nós vamos percorrer por todo o corpo humano. Então, hoje nós vamos pontuar, nós vamos focar em um membro. Já eu já vou dizer qual é, ok? Mas nós vamos hoje começar a nos aprofundar em 3 etapas do nosso corpo, ok? Número 1, o corpo original. Número 2, o corpo caído. E número 3, o corpo glorificado. A partir desses 3 pontos, nós vamos começar ali pelo início de tudo. Quando nós queremos compreender as origens e os princípios de Deus, para nós precisamos voltar ao início. E nós temos aqui o livro de Gênesis e nós vamos começar por ele. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis, nós vamos começar a percorrer aqui sobre a criação do homem e da mulher. Nós sabemos que o plano original de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Mas ao decorrer da história, nós sabemos que houve uma separação deste relacionamento, um rompimento deste relacionamento que antes era livre, sem nenhum tipo de oposição. E nós vamos pontuar algumas coisas importantes. Uma delas é que nós fomos criados por Deus e esse corpo era original, ele era sem pecado e ele tinha acesso à presença de Deus. Com a queda,
esse corpo não só modificou o relacionamento, mas ele também passou a não ser mais como antes, pois ele foi corrompido pelo pecado. Ele recebeu maldições devido à entrada do pecado no coração e, consequentemente, no corpo do homem, do primeiro homem. E, por último, o corpo que nós vamos receber, que é o corpo glorificado, aquele que nós vamos receber quando morrermos ou quando o Senhor voltar, para que possamos ser levados por Ele. Isso é o que nós vamos receber naquele grande dia. Amém? Um corpo glorificado. Mas e até lá? Como que eu vou navegar aqui na terra com esse corpo corruptível? Como que esse corpo que deseja a santidade, pela qual ninguém verá o Senhor, ele pode se manter santo, cercado por tentações e fraquezas? Como viver assim? Será que é possível? Como glorificar a Deus? Como honrar a Deus com o nosso corpo? Como ser santos como Ele é? Se você quiser anotar essas perguntas, ao decorrer desses estudos, nós vamos estar respondendo essas perguntas através da luz da palavra. Amém? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela criação do universo. Antes de nós falarmos sobre a criação do homem, eu quero pontuar algo aqui muito importante. A maneira como Deus criou tudo. A palavra de Deus diz que através da linguagem, através da fala, Deus criou tudo que nós vemos hoje. Foi criado através do poder da palavra de Deus. Então vamos começar ali de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus criou, ele colocou ordem no universo, no caos que havia sobre a face do abismo. Com a sua palavra, ele disse: haja luz, e houve luz. E esse foi o primeiro dia. E nós vamos percorrendo todo o capítulo 1, e você pode fazer essa leitura, Você pode fazer essa leitura com bastante tempo, com calma, anotando, circulando. Esse é o propósito desse estudo bíblico, é instigar você a debruçar mais profundamente nas verdades dessa palavra. Aqui nós vamos estar pincelando sobre a criação, porque o nosso foco é na criação do homem e da mulher. Amém? Então, Deus cria a luz e as trevas, faz separação no primeiro dia, ele cria o dia e a noite. No segundo dia, Deus faz separação das águas e da terra. Ele ordena que a terra produza relva, ervas e todo tipo de árvores frutíferas no terceiro dia. No quarto dia, o Senhor cria o sol, a lua, ele estabelece as estações e ele também coloca as estrelas no céu. Esse é o quarto dia. No quinto dia, o Senhor começa a encher as águas de todos os tipos de seres viventes, todos os tipos de criaturas marinhas, todos os vivos, seres vivos que se movem, aves, e ele diz que é bom e ordena que reproduzam. Esse é o quinto dia. E no sexto dia, ele disse, essa parte nós vamos ler, está lá em Gênesis 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem.
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o momento que Deus cria o homem no sexto dia. Uau! Vamos pausar aqui por um momento para que a gente possa percorrer por essas revelações, por essas chaves que a palavra de Deus diz. A palavra diz que Deus fala, e aqui o verbo é façamos o ser humano à nossa imagem. Uau! Como não pensar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos na criação. E Deus decide fazer o homem à sua imagem e semelhança. Uau! Vamos percorrer um pouco mais em detalhes sobre como Deus formou o homem em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Então, aqui a Bíblia nós vemos como o Senhor formou o homem. Ele forma o homem do pó da terra e sopra sobre ele o fôlego de vida, e o homem passa a viver. Nós precisamos pensar em algumas coisas muito importantes quando nós percorremos aqui sobre como Deus criou o homem e a mulher. E uma das coisas que nós vamos falar aqui é que há teorias, há discussões, né, científicas, teóricas, que dizem que o homem não surgiu dessa forma como a palavra diz, mas nós não vamos, o nosso intuito aqui não é fazer abrir essas discussões e começar a percorrer por esses caminhos, né, para tentar provar, porque nós cremos, a nossa base, né, aquilo que nós cremos é o que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Nós vamos ter como base esse fundamento e respaldo para que a gente possa continuar o nosso estudo. Tudo que nós falarmos hoje vem daqui, da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Nós lemos até aqui que nós fomos criados pelas mãos do Criador, ok? Então nós lemos como Deus criou o homem e agora nós vamos ver como Deus criou a mulher. E isso é muito importante. Isso é muito relevante para como nós vamos analisar essa mudança da transformação do nosso corpo original para o corpo que foi corrompido pelo pecado. Então vamos olhar como Deus criou a mulher em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que ele lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. No versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu.
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E aqui eu quero colocar duas informações para nós da palavra varoa e varão, que no hebraico é isha para a mulher e ish para o homem. Se você está anotando, pode anotar, porque isso tem grande relevância sobre o que a gente está estudando, ok? Se você está anotando, anote aí. Isha, I-S-H-A, mulher, e ish, I-S-H, para o homem. Então, aqui nós temos a criação do homem e da mulher. É importante nós separarmos o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, como os primeiros seres humanos criados totalmente pelas mãos de Deus. Todos os outros seres humanos vieram a existir a partir do nascimento, do fruto da relação entre o homem e a mulher. Por que é importante nós prestarmos atenção nesse detalhe? Porque nós vamos precisar pontuar esses dois corpos, porque esses dois corpos, o corpo de Adão e de Eva, foram os primeiros e os únicos do plano original. Os únicos corpos que foram feitos pelas mãos de Deus, do plano original. Quando eu falo plano original, eu quero dizer antes do pecado, antes da queda deste homem e desta mulher. Todos os outros seres humanos que vieram a existir depois deles veio na forma do corpo corrompido pelo pecado. E isso é um ponto muito importante, ok? Então, aqui, com os corpos originais, o homem e a mulher se relacionavam com Deus e tinham domínio sobre tudo que havia sido criado. Olha só, gente, vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 1, no versículo 28, na segunda parte. Quando Deus abençoa o homem e a mulher e ele diz: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus dá o domínio de todas as coisas. Tudo que havia sido criado foi dado ao homem e à mulher. Deus disse: tenham domínio. Quando Deus criou o homem, ele deu algumas instruções. Número 1, o colocou no jardim para cultivar e o guardar. Isso implica a responsabilidade dada daquilo que foi recebido. Está lá em Gênesis 2,15. 2, ele dá domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. 3, ele ordena que de toda árvore ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria comer, pois certamente morreria. Essas foram as instruções que o Senhor deu ao homem e à mulher ao criá-los e colocá-los ali no jardim. Até que, anota aí, gente, até que eu poderia falar da serpente, mas como o nosso estudo hoje é sobre o corpo, eu quero focar em um órgão, o primeiro órgão que levou os primeiros seres viventes à queda e que levaria a todos nós hoje a vivermos em uma condição totalmente diferente do original, do começo da história. Os ouvidos. Os ouvidos. E eu quero instigar a você a pensar e me responder 3 perguntas. O que você acha que fez o homem e a mulher cair? Número 1, a serpente, o fruto da árvore
ou a desobediência à voz dele? Se você respondeu a desobediência à voz de Deus, você acertou. Apesar que as mãos, os olhos, a boca, o paladar fizeram parte da queda, eu quero hoje focar nos ouvidos. Nós vamos falar sobre os ouvidos, sobre ouvir, sobre como ouvir. Quando a serpente ela vem a Eva e ela começa a dialogar com Eva, a primeira coisa que ela coloca em xeque, a primeira coisa que ela coloca em dúvida no coração de Eva é sobre o que ela havia ouvido de Deus. Ela colocou dúvida sobre aquilo que Deus havia falado. E nós vamos ler versículo por versículo de como aconteceu essa queda. E está lá em Gênesis 3, do 1 ao 19. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Eva repete as palavras que tinha ouvido de Deus. A serpente continua e diz: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Eva deixa de ouvir, deixa de cumprir com aquilo que ela tinha ouvido da parte de Deus e ela dá ouvidos à serpente. E ela não só dá ouvidos à serpente, mas ela pega daquele fruto, ela materializa o desejo de tocar naquilo que Deus havia proibido e ela ainda oferece para o marido. E aqui nós vamos começar a ver nos próximos versículos que Deus ele começa a responsabilizar um por um pelos seus atos. Ele primeiro chama a Adão e faz a pergunta: Onde você está? Olha as palavras de Adão. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Se você está anotando e se você está com a sua Bíblia na mão, eu te encorajo a circular esse versículo, que é o versículo 10 do capítulo 3. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Uau! Essa é a primeira menção da palavra medo na palavra. Quando a voz mentirosa da serpente, ela entra no coração da mulher, ela traz algo que não havia, que não habitava no coração do homem e da mulher. O medo. Vamos continuar. O pecado, ele fez com que Adão agora sentisse medo do Criador.
O homem, ele se escondeu de Deus porque ouviu, pois ele percebeu a sua nudez. Ele viu que ele estava descoberto. Mas Deus continua e pergunta para ele: quem te disse que você está nu? E denuncia: você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Uau! E olha o que acontece. A primeira acusação, ela acontece. Adão responde para Deus: a mulher que tu me deste me deu da árvore e eu comi. Uau! Vamos percorrer 3 realidades que passam a ser existentes aqui nesse cenário da queda. 1. A voz mentirosa da serpente, ela trouxe medo ao coração do homem. O homem teve medo quando ouviu a voz de Deus. 2. A voz mentirosa da serpente, ela revelou a nudez. E 3, trouxe acusação. O homem e a mulher, eles estavam cobertos pela verdade. A verdade pela qual o Senhor havia dito sobre eles. Eles estavam cobertos. No coração deles não havia nada além da percepção da bondade de Deus para com eles e para com toda a criação. Olha o que diz em Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A obediência à voz de Deus, ela nos cobre. Nós não nos escondemos da presença. Não existe acusação. A verdade que cobria Adão antes, agora foi trocada pela mentira da serpente, trazendo medo. A nudez, ela representa a falta da cobertura da verdade, das palavras de instrução de Deus para o homem. O homem antes, ele tinha descanso de alma, corpo e coração, quando ele estava debaixo da voz de Deus, das instruções de Deus. Mas a partir da desobediência, este homem antes coberto pela verdade, ele é achado nu. Ele começa a receber no seu coração, por causa do pecado que havia entrado, por causa da desobediência, ele começa a sentir medo de Deus. E ele se esconde de Deus. Uau! E o pior de todos é a acusação. Nós sabemos que um dos nomes do inimigo, de Satanás, do diabo, é o acusador. E aqui começa esse espírito de acusador, o espírito da mentira da serpente, ela começa a entrar no coração do homem e da mulher. E olha o padrão se repetindo com Eva, porque quando o Senhor começa a falar com Eva, ali a gente vê que quando Deus ele responsabiliza Eva, ela culpa a serpente. Adão culpa a mulher. Só que o Senhor começa a responsabilizar cada um e trazer as consequências do ato da desobediência. E ele amaldiçoa a serpente. A palavra de Deus diz ali em Gênesis 3, no versículo 14, que ele se dirige à serpente e ele diz para ela: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. O descendente dela, perdão. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Depois ele se dirige à mulher e ele começa a declarar as consequências do pecado
dessa mulher, e ele diz: aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Depois Deus vai e se dirige a Adão, e ele diz: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E mais para frente, no versículo 23, o Senhor diz: e por isso o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden. No caso, o lançou, né? O homem, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. A desobediência à voz de Deus trouxe consequências para Adão e Eva e para todos os seres humanos que vieram após eles. No versículo 22, o Senhor diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Uau! A partir do momento que os olhos do homem e da mulher foram abertos, eles começaram a perceber o que era, a discernir o que era o bem e o mal. Eles começaram a ter discernimento. Até então, tudo que eles conheciam era a bondade de Deus. Mas quando o pecado entrou no coração, quando a dúvida entrou, quando a incredulidade entrou, quando o medo entrou, quando a acusação entrou, entrou também a separação entre aquilo que os olhos antes contemplavam que era bom. Agora, o homem também tinha dentro de si uma parte que era perfeita, corrompida, rompida. Uau! E quando nós começamos a ler os próximos capítulos de Gênesis, ali a partir do capítulo 4, nós vamos percebendo que mesmo o homem, agora fora do jardim, Deus continua falando, Deus continua se comunicando com o homem e dando instruções, mas o homem continua cedendo ao pecado e é dominado por ele. Nós conhecemos a história clássica de Caim e Abel, e a palavra de Deus diz ali no capítulo 4 que Caim e Abel eram irmãos. Caim era o mais velho e Abel era o irmão mais novo. E a palavra de Deus diz que ambos vão entregar uma oferta ao Senhor. O Senhor recebe a oferta de Abel, mas a de Caim ele não recebe, ele rejeita. E aí o Senhor, olha que interessante isso. O Senhor vai até a Caim e ele diz, ele pergunta para Caim, lá no versículo 6. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Deus encontra Caim no seu pecado, abre um diálogo com Caim, aponta para Caim para um lugar que até então não é tão perceptível para o homem, que é o coração, a postura do coração, porque a palavra de Deus ela não nos dá nenhuma indicação de qual motivo o Senhor não tinha aceitado a oferta de Caim. Mas aqui, quando a gente vai lendo essa exortação do Senhor, essa instrução para Caim, nós podemos ver algo muito importante, uma realidade da fala de Deus muito importante, que é: se você fizer o que é certo, eu não vou receber? Eu não vou agradar da sua oferta?
Alguma coisa estava errada dentro do coração de Caim. E Deus fala algo muito importante aqui, que o desejo do pecado, ele vai estar ali à porta, ele vai estar ali à espreita. Mas o Senhor diz a Caim que ele pode dominar, que ele tem um poder dentro dele para dominar o pecado. Mas infelizmente, essa história, ela não acaba bem. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente ali, a partir do versículo 8, que Caim chama Abel e o convida a ir ao campo. E ali no campo, Caim se levanta contra ele e o mata. E aqui eu quero falar algo muito importante. Nos próximos versículos, o Senhor vai questionar Caim onde que o irmão dele está. E nós vamos perceber um padrão se repetindo. O padrão de um corpo que agora não é mais original, mas um corpo corrompido pelo pecado. E ele passa a ter um comportamento, uma reação em cadeia nos seres humanos que vieram após Adão e Eva, a começar aqui por Caim. Ele responde ao Senhor. Olha só como ele responde. Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Ele, ele não assume, ele não se responsabiliza e diz: fui eu, sim, eu matei. Mas ele se esquiva dizendo: eu não sei, por acaso sou eu o responsável por ele? Olha o padrão de repetição. E olha o que o Senhor diz para ele: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. A voz de Abel clamou. Uau, se você está fazendo anotações, você anote esse versículo. A voz, o sangue fala, o sangue derramado no solo que Deus tinha amaldiçoado por causa do pecado. Hoje tem uma voz que clama quando é um sangue derramado sobre ele. E o Senhor diz para Caim: agora você é maldito sobre toda a terra. Uau! A partir desse momento por diante, o homem começa a entrar em decadência profunda. E eu quero te encorajar a fazer uma leitura aprofundada desses textos, que você possa ler todo o capítulo 4, fazer as suas próprias anotações, as suas próprias percepções. O meu desejo nesses estudos bíblicos é que eu apenas esteja aqui como um fósforozinho acendendo algo dentro do seu coração, para que você possa ter fome e sede em descobrir mais e mais sobre a palavra de Deus. Descobrir o que essa palavra diz, o que tem aqui de revelação para a sua vida, porque as percepções que nós temos ao ler a palavra de Deus individualmente, elas são diferentes. Uma frase vai te chamar mais atenção do que a outra. Então eu te encorajo a fazer uma profunda leitura desses textos e você vai começar a perceber como os homens vão sendo multiplicados em número, em população, mas também em pecado, em corromper-se o coração. E lá no capítulo 5, o Senhor fala sobre uma pessoa. Na verdade, vou falar sobre 3 pessoas. A primeira é Enoque, ok? No versículo 27, desculpa, no 21 do capítulo 5, fala o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Outro que eu quero destacar é Lameque. No versículo 28 diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou.
Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Prestem atenção nessas três pessoas. Enoque, ele era um homem que andou com Deus e não mais foi visto. Ele não mais foi visto porque Deus o levou para junto de si. Lameque, ele foi um homem que viveu 182 anos e gerou um filho. E o nome deste filho era Noé. E aqui na minha Bíblia eu anotei algo que me chamou a atenção quando eu li esse texto no começo desse ano, quando eu estava fazendo a minha leitura, começando ali por Gênesis. E eu anotei: Lameque era um profeta? Ele profetizou que Noé seria um consolador? O homem sempre desejou um consolador. O homem sempre desejou um consolador. E olha o que acontece nos próximos capítulos. No capítulo 6 de Gênesis, narra a corrupção do gênero humano, não só de um homem ou dois, mas da humanidade. Nós lemos ali atrás que Caim cometeu o primeiro homicídio. Nós lemos também, né, mencionamos que ali no capítulo 4, quando Caim foge da presença de Deus, ele vai para mais longe da presença de Deus. Ele, ele se casa, ele tem relações com a sua mulher e ele começa a gerar. A humanidade começa a se multiplicar. E multiplicando também os homens, multiplicou-se os homicídios e o pecado. Nós vamos percebendo como o pecado vai dominando o coração do homem. Mas o Senhor, ele começa aqui uma saga. Eu vou chamar de saga, porque eu começo a perceber também, tanto eu olhando e percebendo o padrão do comportamento do homem pós-queda, eu começo a observar, lendo Gênesis, como o Senhor também começa a expressar os seus sentimentos em relação ao homem que ele havia criado. E lá no capítulo 6, o Senhor começa a dizer que o pecado tinha se multiplicado pela terra e que ele tinha se arrependido de ter criado o homem. Vamos ler? No capítulo 6, o Senhor diz o seguinte, no versículo 5: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Uau! Meu Deus, um Deus que tem sentimentos, um Deus que expressa o seu sentimento em relação aos acontecimentos que estão ali ao seu redor. Ah, meu Deus. E olha o que acontece. No versículo 8, anota aí, gente. Porém, porém, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E nós vamos perceber aqui que Noé, ele chama a atenção de Deus e de alguma forma ele encontra favor aos olhos do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz que Noé era. Nos versículos 9 diz o seguinte, que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, mas Deus olhou para a terra que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido do seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia da violência por causa deles. Deus começa a compartilhar com Noé o seu plano.
Vocês começam a perceber como que Deus vai fazendo tentativas de continuar se relacionando com Deus, com o homem, apesar do pecado. Ele fez isso com Caim, ele conversou com Caim, ele alertou Caim. Caim caiu. Ele fala com Noé, só que dessa vez, quando ele compartilha o seu plano com Noé, a reação de Noé é diferente de Caim. Noé ouve as palavras do Senhor. E não só ouve, como as guarda e as cumpre. E aqui nós vamos ver algo tremendo de ensinamento sobre ouvir. O nosso tema é ter ouvidos para ouvir, certo? E há uma maneira de ouvir a voz de Deus. E o Senhor começa a mostrar, através desses próximos capítulos, na história de Noé e do dilúvio e da aliança que Deus faz com toda a humanidade por causa de um homem. Um homem que ouviu e guardou as palavras do Senhor no coração, Noé. Através desse único homem, eu e você, só podemos estar aqui hoje respirando, olhando tudo que há ao nosso redor por causa da obediência deste homem, Noé. E eu quero te encorajar a ler com calma, com paciência, esses textos, versículo por versículo. Gente, quando eu me preparava para vir fazer esse estudo, o que eu mais achei difícil, gente, a decisão mais difícil foi onde parar, onde parar. Porque são tantas as instruções, são tantos os ensinamentos que contém na palavra, que tem aqui na palavra, sobre ouvir a voz de Deus, que eu fiquei assim, sinceramente, olha, eu começo a olhar para a palavra de Deus e eu começo a ficar maravilhada com tanta riqueza, com tantas coisas que nós podemos extrair de 10 capítulos, gente. Sinceramente, o meu plano hoje para esse estudo era ir até Gênesis 10 e percorrer mais alguns outros textos que são muito relevantes para esse tema de ouvir a voz de Deus, porque existe uma forma que a palavra nos ensina de como ouvir a voz de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui na história de Noé e falar um pouquinho sobre essa forma de ouvir que Jesus nos ensina. Nós começamos esse estudo lendo Filipenses 2, onde nós ouvimos, onde nós lemos que Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele trilhou os mesmos caminhos que nós trilhamos hoje aqui na Terra. Ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele necessitava de pausas. Ele precisava se retirar do meio da multidão, do meio dos ruídos, em meio a tantas vozes, a tantas opiniões sobre quem ele era, sobre o que ele estava fazendo para se reconectar com o Pai novamente. Ele, sendo Deus, ele, neste corpo corruptível, ele nos ensinou que ele também, que nós precisamos, que ele fazia e que nós precisamos nos retirar para lugares mais silenciosos para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E nós vamos ver alguns versículos que relatam essa retirada de Jesus do meio do barulho, da multidão, em Lucas 5,16. Eu não vou ler, gente, agora, você pode ler depois. E Marcos 1,35. São dois exemplos dos muitos exemplos que nós vemos nos evangelhos, onde Jesus se retirava após um período de grandes curas, grandes ajuntamentos, e ele se retirava para se reconectar com a voz de Deus. Então, essa é a nossa primeira lição de como ouvir a Deus. Eu gostaria que você anotasse que nós precisamos nos deslocar de lugares muito, muito barulhentos,
E eu quero destacar algo aqui muito importante, que muitas vezes não é um local físico, geográfico, mas muitas vezes o lugar que nós vamos ter que nos mover e nos retirar é dentro, é colocar o nosso coração numa postura diferente, porque às vezes você vai estar num ambiente que geograficamente, fisicamente é silencioso, como aqui agora na minha sala. O único barulho que tem aqui agora é do meu ar-condicionado, que graças a Deus a primavera está chegando aqui no sul. Aleluia, gente. Aleluia. Vamos glorificar de pé. Amém? Só quem é do sul que vai entender esse meu comentário. Então, aqui na minha sala, o único barulho que eu consigo ouvir agora, e é bem baixinho, é do meu ar-condicionado. Mas se o meu coração estiver agitado, se a minha própria voz estiver falando muito alto, eu vou precisar também me retirar, eu vou precisar me reconectar, eu vou precisar levar minha mente cativa à obediência de Cristo e chamar o amado Espírito Santo para me reconectar, para me alinhar com o coração de Deus novamente e colocar o meu coração numa postura de ouvir o que o Pai está dizendo. E você sabia, eu não sei você, mas eu, gente, percebi há alguns anos atrás, saindo de um lugar de ansiedade, de depressão, onde Deus me curou, eu comecei a perceber que a voz que mais falava comigo não era nem a voz do inimigo, era a minha própria voz. A minha própria voz era a que dominava a minha mente e meu coração, me trazendo ansiedade, me trazendo inquietudes, me trazendo dúvidas, medo, muito medo, muito medo. E eu comecei a me retirar deste lugar e eu comecei a entender que o Senhor tinha coisas melhores para falar comigo e eu precisei me retirar também. No meu caso, foram várias mudanças que eu não vou estar aprofundando agora. Quem sabe um outro podcast eu posso abrir e contar com mais detalhes. Eu precisei me remover de ambientes, de locais de trabalho, de mesas e principalmente silenciar as vozes de dentro do meu próprio coração, da minha própria mente, que me acusavam e traziam todos esses sentimentos que não são os mesmos sentimentos de quando a gente está no lugar de ouvir a voz de Deus, no lugar da oração, no lugar da intimidade, no lugar do quarto fechado, sabe? Quando você fecha o seu celular, você fecha o seu computador, você fala para o seu marido, com licença. Eu sempre aqui em casa eu falo para o meu marido, porque às vezes bate no portão, ou às vezes ele precisa falar comigo, eu sempre aviso para ele, vou orar. Aí ele já sabe que aquele momento meu é um momento que, se possível, eu não quero ser interrompida, a não ser que seja algo maior, né? Que graças a Deus nunca aconteceu. Então, aqui nós aprendemos a primeira lição que nós podemos, entre muitas, tá, gente? Eu, de todo o meu coração, eu espero que você continue aprofundando e perguntando ao Senhor como ouvir a tua voz claramente, como discernir a tua voz e as outras vozes, como não ser enganada pela voz do inimigo, pela voz da serpente, quando ela vem me oferecer algo aparentemente muito irresistível, sendo que eu já ouvi da sua voz, Senhor, que aquilo não era bom para mim, que aquilo era o lugar da minha proteção. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos que a gente aprende com Jesus, de nos retirar. Amém? O segundo ensinamento que eu gostaria de aprofundar é sobre a parábola da semente, quando Jesus começa a ensinar para os discípulos dos diferentes solos que a palavra, que a semente, que é a palavra, porque Jesus explica a parábola ali, nós vamos estar lendo ali em Lucas sobre isso. Até deixa eu já abrir aqui e convidar vocês a abrir também em Lucas. Lucas capítulo 8. Nós vamos estar vendo como Jesus nos ensina sobre a semente. E ele explica na parábola que a semente é a palavra de Deus. E essa semente, ela cai em diferentes solos. E o Senhor começa a explicar, o Senhor Jesus começa a nos explicar essa parábola. E eu quero ler
a explicação dessa parábola. Quando Jesus começa a falar sobre a parábola do semeador, ali no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 4, ele reúne com a grande multidão e ele começa a falar sobre essa parábola. E lá no versículo 8, depois dele ter falado sobre essa parábola resumidamente, aqui no capítulo de Lucas, ele diz o seguinte: ele diz e ele clama, no versículo 8: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a partir do versículo 9, os discípulos perguntam para Jesus o que significava aquelas parábolas. Aquela parábola, me perdoa, porque eles não tinham entendido completamente, ou na verdade nada, daquela parábola. E aí Jesus responde para os discípulos e diz: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então perceba aqui algo muito importante que Jesus está dizendo. Muitos vão ver, muitos vão ouvir, mas eles não vão entender. Porque para entender aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço, e eu quero focar hoje no ouvir, que é o tema do nosso estudo, eu preciso de uma coisa: da revelação de Jesus. Não basta só ouvir, eu preciso da revelação de Jesus. E Jesus vai revelar aos seus discípulos essa parábola. E a gente vai ler isso do 11 até o 15. E eu quero que você leia depois, com tempo, ok? E eu quero que você destaque agora o versículo 15, que diz o seguinte: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Destaquem, gente. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Ouviu e reteu. Vocês vão começar a perceber, quando vocês começarem a fazer uma leitura bíblica. Eu não sei se você tem o costume de ler a Bíblia todos os dias. Eu já tenho quase 2 anos que eu me disponibilizei, eu aceitei, na verdade, o convite do Senhor a sair do raso e mergulhar na palavra de Deus. Eu sou convertida, gente, há mais ou menos uns 24 anos, vou dizer assim por alto. E nesses 24 anos de caminhada com o Senhor, onde eu recebi a salvação e comecei a caminhar com Deus, claro, gente, eu li a Bíblia, eu lia, assim, algumas épocas eu lia um pouco mais, outras já não tanto, mas eu nunca desenvolvi o costume de ler todos os dias a palavra. E como isso tem mudado a minha vida. Como isso tem mudado a minha vida. Todos os dias, gente, de segunda a segunda, eu abro a minha Bíblia e eu degusto das revelações, daquilo que ela me proporciona, daquilo que ela proporciona para o meu coração. E eu te convido, em nome de Jesus, que você comece a falar com o Senhor: Senhor, eu desejo ler a tua palavra, eu desejo aprender da tua palavra. E eu quero aqui, como nós estamos falando sobre a verdade, sobre ouvir a Deus, sobre a palavra, que ela é apta a nos ensinar, a nos instruir, como nós lemos lá em 2 Timóteo, eu quero desmistificar, eu quero, na verdade, eu não quero nem usar essa palavra desmistificar. Eu quero ir mais além, eu quero denunciar uma mentira e um espírito mentiroso. Como nós estamos falando aqui da serpente e da mentira, eu quero desmistificar. Gente, eu mesma falava isso e eu ouço isso constantemente. Constantemente alguém que está perto de mim, alguém que eu converso, fala isso, que eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas eu quero te encorajar e eu quero denunciar, porque lá em Salmos, olha o que diz em Salmos 119, vamos abrir, Salmos 119, eu amo esse salmo.
Começa por esse salmo, gente. Ai, Lívia, eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu não sei o que está dizendo ali. Primeiro, gente, deixa eu até fazer uma pausa aqui. Primeiro, a gente precisa desacelerar um pouco. A gente precisa fazer o passo um. Porque quando eu leio, eu estou ouvindo a voz de Deus, porque essa palavra é a voz de Deus. Então, eu preciso me retirar para um lugar silencioso. E voltando, lembrando ali, o lugar silencioso não é só o ambiente físico, mas é você desacelerar as vozes do seu coração, as outras vozes, para poder mergulhar nessa palavra, porque realmente você não vai conseguir ouvir a voz de Deus se você tiver com muitas vozes falando ao mesmo tempo. E olha o que diz em Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Primeira oração que você vai fazer quando você começar a ler a palavra. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos compreender. E olha só o que também diz, ainda nos Salmos. O Salmo 119, gente, sério, é o melhor salmo para que você comece a ler a Bíblia. Olha só, além do 119, 18, no 27 faz o seguinte: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Gente, a gente não entende sozinho realmente, nós precisamos dele. É o Espírito Santo que foi nos deixado por Jesus para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. Será que você está lendo a Bíblia com o seu próprio esforço? Tentando entender com a sua mente natural? Faz essa pergunta para o Senhor, tá? E continua ali que fala: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Eu vou ouvir a tua lei, eu vou guardar, eu quero entender de todo o meu coração e eu vou cumprir essa palavra. Amém? Voltando, eu me empolgo, gente. Voltando aqui para as maneiras de ouvir a palavra, eu pedi para vocês destacarem ali o versículo 15 de Lucas 8. E quero finalizar essa parte da parábola. Nós já estamos chegando no final dessa primeira parte desse estudo. Jesus continua lá no versículo 18 do capítulo 8. Ele diz o seguinte: portanto, vejam como vocês ouvem. Eu vou ler tudo, gente, porque é do 16, tá? Do 16 ao 18. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ai, a matemática do reino de Deus, ela é assim de ela bagunça as nossas ideias, ela confronta o nosso entendimento para que a gente receba a revelação que Jesus tem para nós. Então vamos lá, galera. Galera, tô parecendo que eu tô falando com meus alunos na missa. Então vamos lá. Retirar-se para um lugar silencioso para que eu possa ouvir a voz de Deus. 2, eu preciso aprender a ouvir a palavra. Como ouvir? Retendo a palavra e ouvindo de bom e reto coração. A intenção do meu coração, ela precisa ser pura. Eu preciso colocar minha atenção naquilo que Deus está falando para que eu consiga guardar as palavras. Você já conversou com uma pessoa, e eu estou em treinamento, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou falante, sou uma pessoa que amo conversar, amo ouvir histórias, mas eu também amo contar histórias. E ultimamente o Senhor tem me levado a um lugar onde eu estou aprendendo a ouvir.
Estamos aprendendo a ouvir, gente, e vamos continuar sendo aperfeiçoados e transformados até a vinda dele, porque é assim que a palavra de Deus diz, ok? Vamos lembrar que o nosso corpo agora é um corpo corrompido, e para que ele seja santificado, eu preciso estar me lavando nessa palavra, amém? Então, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E você já conversou com pessoas que você está contando algo e às vezes aquela coisa que você está contando, aquela história, aquele testemunho, é tão importante para você, mas você percebe que aquela pessoa, ela está te olhando, mas ela não está te ouvindo. Sabe como é que a gente percebe? Porque quando a gente acaba de falar, ou a pessoa muda de assunto rapidamente, ou ela não engaja, ela não interage com aquela informação, com aquelas palavras que saíram da nossa boca. Gente, não é terrível? Eu já orei, já chorei, já pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Como eu sou uma péssima ouvinte. Nossa, eu sou muito ruim. Me ajuda, Senhor. Eu não presto atenção, eu me distraio. Eu tenho as minhas limitações, até mesmo da forma como Deus me criou, que eu gosto de dizer essa frase, que o jeito que o meu cérebro funciona, eu me distraio muito facilmente. Vocês não têm noção como é difícil para mim me concentrar em algo. Eu me distraio, eu me perco, eu tô aqui falando, daqui a pouco se vier um pensamento, se passar um mosquitinho, eu já me distraio. Eu tenho essa dificuldade. Mas isso não é uma desculpa, porque eu sei que eu posso melhorar, porque a palavra de Deus me convida a ser transformada. É por Ele, não é pelo meu esforço, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho pedido ao Senhor a me dar essa graça de ser uma boa ouvinte. Primeiro, a ser uma boa ouvinte da voz dele. De não chegar no lugar da oração só falando, falando, falando. Isso é algo que o Senhor tem trazido ao meu entendimento e trazido essa revelação na minha vida, que ele também deseja falar. Não é um monólogo, não é só eu chegar e dar minha lista de pedidos para ele e falar de tudo que eu estou sentindo e derramar na presença dele e opa, ok, tchau e fui embora. Eu preciso ficar naquele lugar onde eu vou conseguir ouvir a voz dele. E é horrível quando alguém está falando e quando a gente está falando e aquela pessoa não está prestando atenção. Como é que vocês acham que Deus se sente, gente, quando ele deseja falar algo com a gente e a gente está totalmente distraído? Meu Deus, nós precisamos pedir a Deus para nos ensinar pelo Espírito Santo a colocar o nosso coração num lugar, numa postura onde nós conseguimos ouvir a voz dele atentamente, de bom e reto coração, desejando ouvir e guardando, porque aqui o Senhor fala que nós precisamos guardar, reter a palavra e perceber como a gente ouve, porque nós precisamos da revelação do Senhor para que a gente possa ouvir bem. Amém? Uau, são tantas coisas, tantas coisas. Ai, meu Deus. Vamos ler, para a gente já ir caminhando aqui para o final desse estudo. Eu gostaria de ler Êxodo 19, do 5 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando com Moisés para que fale essa mensagem para o povo. Mas olha o que acontece. O convite do Senhor para que o povo ouça a voz dele diligentemente e guarde. Gente, de tudo que nós falamos hoje aqui no estudo, eu vou falar para vocês a palavra-chave. São duas palavras que eu anotei aqui quando eu estava estudando. Na verdade, gente, são muitas, né? São muitas, muitas, muitas. Mas repetidamente, exaustivamente,
o Senhor fala essas duas palavras. Quando você começar a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber. Ouve e guarde. Ouve e guarde. A gente pode dizer ouve e retém, que guardar é reter. Guardar, ouvir e guardar é a instrução do Senhor, as palavras que Ele libera para nós e sobre nós. Ouvir e guardar. Agora, olha o que acontece após o convite do Senhor a que o povo ouça a voz dele. Vamos ler lá em Êxodo 20, 19. Olha o que acontece. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, porque o Senhor, ele iria se manifestar ao povo, ok? Nesse contexto, o Senhor, ele iria descer do monte onde ele se encontrava com Moisés e ele falava com Moisés e Moisés trazia para o povo a voz de Deus, as instruções. O Senhor iria vir e se revelar ao povo. E olha o que acontece. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Inacreditável. Só que não vamos olhar só para eles não, tá? Essa palavra é para mim e para você. Inacreditável. Quantos convites o Senhor tem nos feito para ouvirmos a voz dele? Quantos convites o Senhor tem feito para que possamos ouvir a voz dele? A voz dele, não através de ninguém, sem terceirizar. O povo escolheu a terceirização da voz do Senhor. Olha o que eles declararam. Fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles terceirizaram a voz de Deus. Em momento nenhum Deus disse que eles iriam morrer. Moisés não tinha morrido no alto da montanha. Deus desejava se relacionar diretamente com o seu povo. Desde a queda do homem e da mulher, Deus continua na saga, nos perseguindo, mantendo a todo custo o preço do relacionamento restaurado, redimido. E aqui eu quero terminar este estudo apontando para a redenção. Nós começamos no primeiro livro, e no primeiro livro nós contamos a história do homem e da mulher que não ouviram as palavras do Senhor. E agora nós vamos para o último livro da palavra, em Apocalipse. Que nesse livro, o último livro da Bíblia, ele nos exorta, ele nos convida a ouvir novamente. E nós vamos ler Apocalipse. Gente, eu queria continuar lendo inúmeros textos que eu tenho aqui anotado. Eu queria falar mais profundo sobre outros assuntos relacionados ao ouvir, mas nós vamos estar dividindo esses episódios em partes para que a gente possa ter tempo para degustar com calma, já que aqui o nosso objetivo não é ter pressa, nós estamos indo a um lugar de silêncio, a um lugar de desacelerar para ouvir a voz do Senhor. Então nós não vamos fazer isso agora, estudando, amém? E eu te encorajo a continuar buscando, perseguindo as revelações de como você pode se tornar o melhor ouvinte da voz do Senhor. Amém? Então nós vamos ler aqui esse último texto para finalizar o nosso estudo hoje, que está em Apocalipse 21, Apocalipse 21, a partir do verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo.
Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Gente, marca o versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Ah, você pode falar aí, bem alto, escreve, anota, sublinha. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Uau! Ai, meu Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz novas todas as coisas. Aquilo que nos separava de Deus, o pecado que entrou no coração do homem e o corrompeu, agora, através de Jesus, através daquele que foi 100% homem, 100% Deus, que trilhou os caminhos aqui na terra, que morreu numa cruz e derramou o seu sangue precioso e nos reconciliou com Deus através deste sangue derramado, pelo qual hoje nós podemos entrar com livre acesso ao trono da graça por causa dele, de Jesus. Hoje, a separação que havia lá do Éden, ele foi restaurado e hoje nós podemos nos relacionar com ele, nós podemos ouvir a sua voz, nós temos a palavra para nos guiar neste relacionamento. Nós temos o lugar da oração, o lugar do silêncio, o lugar sim onde nós falamos, onde nós colocamos o nosso coração na postura de ouvir, mas também nós podemos ouvir a voz revelada do Senhor. E eu quero te encorajar a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar para encerrar esse estudo. E nós vamos declarar realidades que, a partir de hoje, o Senhor vai liberar sobre nós, porque o Espírito da verdade, ele vai repousar sobre nós hoje. Eu quero orar e quero te encorajar a crer. Ore crendo que esta palavra, ela é fiel e verdadeira, como nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 21. Essa palavra ela é apta para instruir, para trazer vida, para equipar, para nos instruir, para nos ensinar, porque lá em 2 Timóteo nos diz isso, e nós lemos no começo desse estudo. Esta palavra ela é fiel. A voz de Deus está aqui. E eu te encorajo a ler cada palavra e a receber a revelação do Espírito sobre o seu coração, para que você tenha entendimento e revelação, a descobrir o que Deus tem para você. E antes de eu orar, eu só quero eu quero só falar algumas coisas muito importantes e fazer você pensar nessas verdades. Deus tem uma instrução para cada um de nós. Para Noé, ele instruiu construir uma arca. Para Abraão, ele instruiu sair da sua parentela e ir ao lugar que ele iria dar a ele por herança. Aí Moisés, ele pediu para que conduzisse o povo para fora do Egito, rumo à terra prometida. A José, ele deu autoridade e governo. A Davi, que construísse um templo. Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma instrução específica para você. Você está ouvindo e guardando?
Você está ouvindo e guardando a voz dele no seu coração? Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque sei que o Senhor me formou, o Senhor nos formou, pelas tuas próprias mãos, o Senhor nos formou. Ah, Senhor, o Senhor tinha um plano original para cada um de nós, um lugar onde o Senhor colocou, Senhor, o homem e a mulher para habitar num jardim, cuidado e guardado por ti, pela tua voz, pelas instruções daquilo que o Senhor desejava para nós. Ah, Senhor, mas quando o pecado entrou no mundo, Senhor, ele fez separação entre nós, Pai. E nós andamos errantes, Senhor, em pecado. Ah, Senhor, nos afastando cada vez mais e mais da tua presença. Mas através do teu filho, Jesus, que morreu naquela cruz por nós, Pai, nós recebemos a reconciliação, aquilo que nos separava, Pai, não mais, através do sangue de Jesus que hoje nos cobre aquilo que foi descoberto pelas mentiras do inimigo, Pai, onde a nudez era exposta, hoje o teu sangue nos cobre, Pai. O Senhor não nos olha mais, Senhor, por causa dos nossos pecados que estão sempre diante de nós. Na tua palavra diz que se o Senhor olhasse a iniquidade, nenhum de nós sobreviveria, nenhum de nós restaria. Mas através do sangue precioso de Jesus, o Senhor olha para nós e o Senhor nos ouve. A palavra diz que sim, o Senhor nos ouve. E a palavra também diz que o Senhor continua falando e o Senhor continua desejando falar ao nosso coração, trazendo as instruções, as revelações daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que através do teu Espírito, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos revela Jesus, venha abrir os nossos olhos, venha desvendar os nossos olhos, para que nós possamos compreender as verdades da tua palavra. Ah, Senhor, para que as riquezas insondáveis que estão em Cristo, Pai, sejam reveladas ao nosso coração, ao nosso entendimento. Senhor, nós te convidamos a ofender o nosso próprio entendimento. Nós, Senhor, não queremos andar, Senhor, pelo nosso próprio entendimento, por opiniões dos outros, pela voz dos outros, são tantas vozes, mas nós queremos desacelerar agora, nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração numa postura de um lugar, Senhor, silencioso, de um lugar bom, de um lugar de retidão, de um lugar de desejo, de anseio, de ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, ajuda-nos a ser bons ouvintes, Pai. Ajuda-nos a reter, a guardar as tuas palavras, Senhor, para que o terreno do nosso coração, a terra do nosso coração se torne, Senhor, uma terra fértil, Pai, que dê muitos frutos, ó Pai. Muitos frutos, ó Pai, frutos de vida, frutos de salvação. Ah, Senhor, começa a gerar em nós, Pai, fome e sede pela tua palavra. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós queremos te ouvir. Abre os nossos olhos. Nós queremos te ver, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se hoje é a primeira vez que você ouve da palavra, se hoje é a primeira vez que você entrou aqui neste estudo e você nunca se relacionou com Deus, eu quero te fazer um outro convite. Que você convide o Senhor Jesus a ser o seu único e suficiente Salvador. Essa obra de redenção, ela foi dada a nós por meio de Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Então faça essa oração comigo agora, feche os seus olhos e repita: Senhor Jesus, eu te convido a ser o meu único e suficiente Salvador. Eu recebo sobre a minha vida o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que me ensina todas as coisas. Vem fazer morada no meu coração, transforma a minha vida e revela tudo aquilo que o Senhor deseja revelar para a minha vida, os teus caminhos,
a tua vontade, a tua voz, e eu a seguirei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que delícia, que vontade de ficar aqui mais 2, 3 horas só degustando e falando desta palavra. Mas eu quero te agradecer se você ficou aqui até o fim. Deixa seus comentários, qual qual parte das palavras que nós lemos aqui que mais conectou com o seu coração ou com a estação que você está vivendo hoje com o Senhor. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para que a gente possa continuar trazendo mais estudos como esse e os convidados que o Senhor também traz para compartilhar da palavra aqui no nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.